nós separamos aí 15 questões para fazer uma revisãozinha de todo o conteúdo que se confirmou com a saída do edital ontem, né? Então, era tudo aquilo que a gente vinha estudando mesmo, em matemática básica. São apenas aqueles 3 tópicos, unicamente aqueles 3 tópicos, teoria dos conjuntos, problemas com frações e problemas com porcentagem. E nessas 15 questões a gente faz uma revisão desses conteúdos. Vamos lá. A questão 1 diz o seguinte: se um conjunto X tem 17 elementos, um conjunto Y tem 21 elementos, e se a interseção entre eles é um conjunto com 12 elementos, a união entre eles terá quantos elementos? Então, certamente é uma das questões mais simples de se fazer aí. É uma questão que envolve apenas 2 conjuntos, um conjunto X e um conjunto Y. Na medida do possível, nós começamos questões de teoria dos conjuntos que utilizam diagramas sempre pela interseção. E ele me diz aí que a interseção tem 12 elementos. Pronto, 12. Ele diz ainda que o conjunto X possui 17 elementos. Um erro bem comum é eu querer fazer isso daqui, ó. Se eu colocar o 17 aqui, o meu conjunto não fica mais, o conjunto X não fica mais com 17, ele fica com 29, porque tudo isso daqui está dentro. Então, ele completamente tem que ter 17, mas já tem esses 12 que está também dentro de X. Então, faltam 5. O conjunto Y, ele tem que ter 21 elementos. Mais uma vez, 21 é isso daqui tudo. De 21, eu já tenho 12. Então, faltam 9. E o que ele está solicitando na minha questão? O que ele está cobrando do candidato aqui? Ele quer que eu determine a quantidade de elementos da união. Lembrando que a união desses 2 conjuntos é pegar tudo que está dentro de X e juntar com tudo que está dentro de Y. Dessa forma, a gente vai ter 5 mais 12 mais 9. 5 mais 12, 17, mais 9, 26. 26 é o total de elementos aí da união. Pronto, acabou a questão. Questão relativamente simples, não me traz grandes dificuldades, né? Pode. Quem quiser pode utilizar a formulazinha do teorema da inclusão e exclusão. O número de elementos de A união B é igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos de A interseção B, né? A e B. Tranquilo aí? Pode utilizar sim. Para a questão 2, a gente sabe que questão com apenas 2 conjuntos é uma exceção. O normal é que nessas questões apareçam 3 conjuntos. É o natural das questões de prova. Então, para a questão 2, a gente tem o seguinte: com o objetivo de conhecer a preferência musical dos seus ouvintes, certa emissora de rádio realizou uma pesquisa, dando como opção 3 compositores, M, B e S. Os resultados são obtidos na tabela abaixo. E ele me dá uma tabelinha com as quantidades de votos. Considerando esses dados, podemos classificar em verdadeiro ou falso as seguintes afirmações. E aí perceba que eu vou ter que primeiro montar meu diagrama todinho para poder fazer o julgamento se cada um deles é verdadeiro ou se cada um deles é falso. Eu tenho 3 conjuntos. Conjunto M, B e S. Vamos lá, a gente combinou nas nossas turmas normais algumas coisas em relação a isso daqui. Sempre que possível, começa pela interseção principal, interseção geral. Vamos lá, quantos gostam dos 3? 6. Eu sei ainda que tem 4 que não gostam de nenhum deles, então vão estar aqui fora. Eu tenho um conjunto aqui, ó, o conjunto universo, e tem 4 que vai estar fora da união desses conjuntos. Passando daqui, gente, rapidamente você passa para as interseções secundárias, as interseções parciais.
Quantas pessoas gostam de M e B? M e B. Dê uma olhadinha. B e M. 16. Aqui tem que ter 16. Mas já tem 6. Vai ter 10 aqui. Ele diz ainda que B e S são 12. B e S. Aqui tem que ter 12. Mas já tem 6. Então faltam 6. Diz ainda que M e S são 14. Então, essa parte aqui é 14. Já tem 6. Faltam 8. Eu só chamo a atenção dos senhores para um detalhezinho. Aí na tabelinha ele me diz que gostam de B e M. Gostam de B e M. B e M é isso daqui. Eu só vou ficar atento para em outra questão que vinha dizendo que gostam de apenas B e M. Se fosse apenas B e M, era só isso daqui, ó. Né? Aquela ideia de que A e B é diferente de apenas A e B. Ok? Partindo agora, eu posso ir para os termos que estão faltando aqui. M tem que ser quanto dentro de M? 34. Se M tem que ser 34, está faltando quanto? Olha, eu já tenho 14, 24, faltam 10. Faltam 10. Dentro de B tem que ter quantos? 27. Então, dentro de B, 22, faltam 5. Dentro de S, são 40. Eu já tenho 20, falta 20, né? Então, pronto. Qualquer coisa que ele me perguntar, eu tenho que ser capaz de olhar para o diagrama e responder. Baseado nisso daí, o que eu posso garantir agora, gente? Olha só. Considerando esses dados, podemos classificar em verdadeiro ou falso as seguintes afirmações. 42 não gostam de B. Gente, você concorda que não gostar de B é estar fora de B? Fora de B. Então, eu estou interessado nos que estão fora do diagrama B. Fora de B é 10, 8, 20 e esses 4 aqui. Então, 10 mais 8 mais 20 mais 4. 42. 42. Então, o primeiro item é um item verdadeiro. Verdadeiro. Tranquilo aí? O segundo item aí. 18 gostam de M e não gostam de B. Vamos pensar um pouquinho. Se não gostam de B, está fora de B. Então, não pode contar isso daqui. Tem 18 que está dentro de M e estão fora de B? Dá uma olhadinha. 18, 10 mais 8. Beleza aqui? Então, no segundo item, 10 mais 8, 18. O item também é verdadeiro. Dê uma olhadinha se você consegue entender aí essa informação. 18 gostam de M e não gostam de B. Tem que estar dentro de M, mas tem que estar fora de B. Dentro de M e fora de B. Dentro de M é isso daqui tudinho. Isso daqui tudinho. Mas eu não vou pegar esse pedaço nem esse. Por quê? Porque estão dentro de B. Eu quero que seja fora de B. Então, apenas esse 10 e esse 8, 18. O item também é verdadeiro. Tranquilo aí? O próximo item. 20 gostam exclusivamente de S. Apenas S. Esse aqui foi o mais fácil, né? Gosta de S e não gosta de mais nenhum. 20, apenas S. É 20, então o item também é verdadeiro. 25 não gostam de M. Então, o que eu vou olhar aqui é fora de M. Fora de M. Fora de M, será que tem 25? Vamos dar uma olhadinha. Eu não conto isso daqui, né? Isso eu conto os que estão fora. Fora de M tem 5, mais 6, mais 20, mais 4. 35. Tem 35 que não gostam de M. E ele disse que são quantos? 25. Ok? Então o item aqui é o quê? Verdadeiro ou falso? Falso. 24 gostam de exatamente 2 dos componentes. 24 gostam de exatamente 2 dos componentes. Exatamente 2. Onde é que eu encontro exatamente 2, gente? Esses 10 é exatamente 2. Esses 8 é exatamente 2. E esses 6 também é exatamente 2. Beleza? Então,
exatamente 2. É 10 mais 8 mais 6. Um total de 24. O item está certo ou errado? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Como foi que ficou minha sequência, então? Verdadeiro, 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 falso e verdadeiro. Onde é que eu encontro isso? Na alternativa A. Deixa eu só chamar a atenção para vocês, porque tem algumas informações lógicas que a gente não está habituado. Do ponto de vista de prova, essa questão, ela cabe recurso. E por quê? Porque tem um pequeno erro, um pequeno descuido aqui. Essa informação, por sua vez, ela não é totalmente falsa, não. Você concorda que tem 25 pessoas que não gostam de M? Se tem 35 pessoas, tem 25. Então, do ponto de vista lógico, isso é um erro. E como a prova de vocês é de raciocínio lógico, caberia recurso. Quem entendeu o enunciado, até responderia que está falso. Não, eu entendi que ele está dizendo. Só que, se você errar uma questão dessa, tem mais é que correr atrás. Porque, do ponto de vista lógico, tem um erro. Se tem 35 pessoas que não gostam de M, obviamente tem 25. Não poderia chegar a 35 se não tivesse 25. Beleza? A gente até entende o gabarito que ele dá, no entanto, tem um pequeno descuido aqui. Ele deveria colocar um apenas aí, tem apenas 25 pessoas que não gostam de M. Ok? Esse 20 não gostam de M. Tem que gostar de M e não gostar de B. Tem que estar aqui dentro, mas não está dentro de B. Ok? Então, a alternativa correta aí seria a alternativa A. Foi, no geral, sim. Só que a gente está pegando as questões mais simples para as mais complexas, né? Gente, na questão 3, vocês têm uma tabelinha aí que não está totalmente completa. Pronto, é isso daí que tem na tabelinha, né? Aí diz assim a questão 3. Em uma escola, são conhecidos os seguintes dados sobre os alunos formados no ensino médio em certo ano. Então, esses dados aqui são dos alunos que foram formados no ensino médio nesse determinado ano aí. Analisando o quadro acima, percebe-se que alguns dados não foram divulgados. Sabe-se que o total de alunos formados no ensino médio nesse ano é 632. E desses, o número de rapazes é 315. Sobre esta situação hipotética, assinale a alternativa correta. Mas olha só, eu só vou poder assinalar a alternativa correta depois que eu preencher isso daqui. O total aqui tem que dar 632. Mas ele me disse que o total de rapazes é quanto? 315. Então, se eu somar os rapazes aprovados, mais os rapazes reprovados, mais os que não fizeram vestibular, isso aqui tem que dar... Todo mundo entende aqui o 315? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, somar esses dois aqui e descobrir quanto é que está faltando para 315.
Tá ok? Dê uma olhadinha. Eu preciso descobrir quantos tem aqui. Preciso descobrir quantos tem aqui. Como é que eu vou fazer esse tipo de coisa aí? Olha só, os rapazes. 171 mais 52. Isso vai gerar 223. A soma desses dois dá 223. Aí eu pergunto, está faltando quanto para 315? Isso, 315 menos 223, 92, não é isso? Então, aqui vão ser 92. Beleza aí? É só para encontrar isso daqui. A gente vai dar um jeitinho de encontrar isso daqui também. Por quê? Eu já tenho quase todos os dados. Falta esse daqui, olha. Mas eu sei que a soma tem que dar quanto? 632. Você vai somar todos esses termos aqui, ó. Soma todo mundo. Quando você soma isso daí tudinho, 171 mais 178 mais 92 mais 95 mais 52. Isso vai gerar um valor de 588. Ora, mas tem que dar 632. 632, é isso? É, 632 menos 588, 44. Esses 44 só cabe onde? Aqui. Então, aqui é 44. Dê uma olhadinha se a gente compreendeu aí. Vamos lá. A grande dificuldade era chegar aqui. Se encontrou esses dois valores, o demais é só continha pequenininha, continha boba. Tranquilo aí? Aí você pode, para facilitar seu cálculo, você pode, soma essa coluna aqui. Quando você soma essa coluna, 317. Quantas pessoas foram aprovadas? Soma esses dois aqui. Soma esses dois. 349. Isso aqui é o total de pessoas aprovadas. Aqui é total e aqui também é total, né? Aqui é 187. O que é 187? 92 com 95. E aqui, 96. Qualquer coisa que ele me pedir agora, eu tenho condições de afirmar ou negar. Vamos lá, para o item A, ele diz o seguinte, olha só. O número de rapazes formados é maior do que o número de moças formadas. Rapazes formados, 315. Moças formadas, 317. A informação que ele está me dando no item A é que 315 é maior do que 317. Isso é verdade ou não? Não, né? No item B, ele diz que o número de rapazes aprovados em algum vestibular é maior do que o de moças aprovadas em algum vestibular. Compara lá na tabela, 171 é maior que 178. Essa é a afirmação que ele está fazendo. Aí cabe a você julgar se é verdadeiro ou se é falso. No item C, o número de rapazes que não fizeram vestibular é maior do que o de moças que não fizeram vestibular. Rapazes que fizeram vestibular, 52. É maior que as moças que não fizeram, 44. Verdadeiro ou falso isso? Então está aqui minha resposta, o correto. Ok? Professor, e o que tem a ver com essa questão com teoria dos conjuntos? Essa é uma questão de teoria dos conjuntos. Só que são conjuntos disjuntos. São conjuntos que não admitem interseção. Ou é rapaz ou é moça. Ou foi aprovado ou não foi aprovado. Professor, e esses daqui que não fizeram, iam ficar fora do diagrama. Só que esse diagrama aqui, ficaria difícil eu montar aquele diagramazinho convencional, o diagrama de Venn. O diagrama aqui para ser montado, se eu fosse utilizar o diagrama, era o diagrama de Carol. Aquele diagramazinho que não admite interseção. Então, poderia fazer por diagrama? Poderia. Mas já veio a tabela, é muito mais prático aproveitar o que já veio, né? Do que ir desenhar o diagrama. Tá certo? Mas quem quisesse, que você tem aqui, ó, um pedaço do diagrama, outro pedaço, outro pedaço, outro pedaço. Esses daqui estão fora do diagrama. Ok? E aí vem as questões um pouco mais trabalhosas a partir de agora. Quer dizer, nem é mais trabalhosa, é que precisa de um pouco mais de conhecimento, né? Da 4 em diante.
para a questão 4. Diz assim, olha. Na comunidade de Boacica, todos os 1.800 moradores assistem a pelo menos um entre 3 programas de TV, quais sejam esporte, novela e humorístico. A tabela seguinte indica quantas pessoas assistem a esses programas. E aí vem a tabelinha. EIN, NH e EIH. Quantas das pessoas pesquisadas assistem aos 3 programas citados? 3 conjuntos? 3 conjuntos, aquela ideia da primeira leitura, né? 3 conjuntos, E, N e H. Total de elementos dessa comunidade, 1.800. Pronto, é isso. Tem alguém aqui fora? Não. Por que não tem gente aqui fora? Porque ele diz que todo mundo assiste pelo menos um dos 3 programas, necessariamente. Beleza. A gente combinou que sempre que possível ia começar por aqui, não é isso? Pela interseção, pelo casinho, né? Pela interseção. O problema é que nessa questão, ele está pedindo justamente isso. Ele está pedindo justamente isso. Então, quando ele não me dá essa interseção, qual foi a segunda coisa que a gente combinou? Vai para os apenas. Quantos assistem apenas E e N? 120 assiste E e N. Eu estou perguntando apenas E e N. Ele não diz. Então perceba que ele não me dá a interseção principal e não me dá nenhum apenas, nenhum somente. Aí eu não sei mais fazer. Porque a ideia da gente era esses 3 tipos de questão que a gente estava habituado até agora. Quando ele me dava o meio e eu saía distribuindo, ou então quando era o diagrama de Carol. Então desse jeito eu não sei. A partir de agora, para poder preencher meu diagrama, eu tenho que lançar a mão de uma nova ferramenta. Que ferramenta é essa? Teorema da inclusão e exclusão. Então, olha só. Professor, é obrigado a saber? É. Nem que depois da prova você nunca mais veja isso na sua vida, mas até a prova você tem a obrigação de saber. E não adianta, a gente fica na expectativa, não vou estudar isso, não vai cair, não. Cai. Já vem justamente uma questão aqui do IADES que eu tive a necessidade de utilizar essa ideia. A ideia do teorema da inclusão e exclusão. Então eu tenho que saber esse teorema. O que diz o teoremazinho da inclusão e exclusão? Diz que o número de elementos da união, o número de elementos de A, união B, união C, é igual a N de A, mais N de B, mais N de C, menos N de A e B, menos N de A e C, menos N de B e C, mais N de A, interseção B, interseção C. É isso daqui. E a primeira vez, eu ainda lembro quando a gente aparece com isso a primeira vez em sala, parece até uma oração comunitária, né? Primeira coisa que vem na boca da gente é o quê? Vixe. E aí depois, com o passar do tempo, você percebe que o bicho não é tão feio assim. Vamos lá. O número de elementos da união, o total aqui tem que dar quantos? Então, 1.800 vai ser igual a... Dê uma olhadinha na tabelinha. O primeiro, eu acho que é E no caso aí, né? Quantos assistem E? 400. Quantos assistem N? 1.200. 1.220. H, 1.080. A interseção, olha, menos as interseções E e N, 120, depois 700 e 180. E os 3, K, é justamente o que eu estou procurando, que a gente colocou ali como K. Aí perceba bem, gente, é só número, só está faltando K, então eu vou descobrir. É óbvio que eu vou descobrir. Só falta K, faz essa sominha aqui, descobre quanto é. Isso aqui dá 1.000, não é isso? 300 daqui dá 1.000. Eu vou ficar 2.700 e aqui 1.800.
Aí vamos dar uma olhadinha aqui, ó. 2.700 menos 1.000. Isso, já matou que K vai valer 100 aí, né? Então, eu vou ficar com 1.800 igual a 1.700 mais o valor de K. Então, K vai ser igual a 1.800 menos 1.700. K vai ser igual a 100. Dê uma olhadinha se é só isso que ele pede ou ele pede mais alguma coisa. É só o valor de K? Pronto. Pronto. Ele poderia pedir várias outras coisas, mas para você responder qualquer outra coisa, passava por onde? Pelo conhecimento do valor de K. Perceba que com K, eu posso agora preencher meu diagrama todinho, se eu quiser. Eu não vou preencher porque ele não pede, mas eu podia preencher meu diagrama todinho. Se eu tenho esse daqui, eu descubro esse, e consequentemente descubro os demais. Tranquilo aí? Então, a ferramenta do teorema da inclusão e exclusão, eu preciso tomar posse dele. Ok? A gente vai ver outras aplicações dele ainda. Isso não vai dar certo sempre, não. Até porque eu não sei se os valores que você colocou vai coincidir com o valor real. Oi? Quando eu somo os três separadamente, dá 2.700. Isso. Isso. Pronto, é justamente isso. Beleza. Você está usando o teorema sem precisar decorá-lo, né? Professor, tem como fazer isso? Tem. Agora entenda, aí é o raciocínio. Se eu somar isso daqui, os três, o K aparece 3 vezes. E eu sei também que tudo que ultrapassar o total é x mais y mais e mais o K contado 2 vezes. Então, se não aparece 3 e não aparece 2, um dá 900 e o outro dá 800, a diferença vai ser de 100. Poderia sim. A gente vai verificar essa aplicação já já. Dá uma olhadinha na questão 5 aí, gente. A questão 5 diz assim, olha. Em uma escola de idiomas que tem 410 alunos, 220 estudam inglês, 160 estudam francês, 120 estudam alemão e 39 estudam as 3 línguas. Quantos dos alunos estudam pelo menos 2 das línguas? Pelo menos 2 das línguas. Vamos lá. 3 conjuntos. De novo, esses conjuntos são inglês, francês e alemão. O total de elementos aqui dentro é quanto? 410. 410. Se é 410, que mais que eu tenho? Eu tenho interseção principal? Tem. Então, observa que essa questão aqui, ela difere um pouquinho daquela dali. O que faltava ali, ele fornece aqui. Ele troca a informação. Só que dê uma olhadinha. Quantos estudam inglês e francês? Inglês e francês. Ele não diz. Ele não me dá as interseções parciais. Ele não dá as interseções parciais. O que a gente costumou usar em sala, né? O que a gente usava foi x, y e z. Um outro detalhe que eu tenho que chamar a atenção é que muita gente está com dúvida no final de fazer a conta todinha e responder a questão. Então, nesse momento, antes de responder a questão, verifique o que ele está pedindo para você. Pronto, pelo menos 2.
Primeiro você tem que entender que pelo menos duas é diferente de exatamente duas. Pelo menos duas é quem fala ou estuda apenas duas, ou então três. Então ele está pedindo para você determinar a soma dessas quatro partes aqui. Olha o que é que ele está cobrando de você. Você tem que determinar quanto é x mais y mais z mais 39. É isso daqui. Porque quando chega no final, eu recebi muito essa pergunta. Professor, mas por que x mais y mais z mais 39? Porque ele pede. A forma de eu fazer vai ser sempre a mesma, mas o que eu vou responder, aí vai depender da pergunta. Olha qual é o meu objetivo nessa conta todinha. É descobrir quanto é x mais y mais z mais 39. É somente esse meu objetivo. Tranquilo? Vamos lá. Inglês. Quantos estudam inglês? 220. Quantos estudam francês? 160. Quantos estudam alemão? 120. Faz a soma disso daqui, 500. Mas não pode. A escola só tem 410. A escola só tem 410. Aí o que que eu sei? Aí, olha, eu preciso ter esse pré-requisito. Que pré-requisito é esse? Tudo que ultrapassar a união desses três aqui, ó, tudo que ultrapassar isso daqui é x mais y mais z, mais o meu k contado duas vezes. Traduzindo isso em linguagem de gente, como é que eu faço? X mais y mais z mais 39 mais 39, isso vai ser igual a 90. Professor, de onde é que diabo você tirou esse 90? Apareceu de onde? É tudo que ultrapassar o total. Eu estou fazendo a soma, está dando 500. Mas não pode, só pode dar 410. O que está ultrapassando é 90. Aí, olha só, o que que eu faço com isso daqui? Eu respondo a pergunta que ele fez. Ele quer saber quanto é x mais y mais z mais 39. Ele não quer esse outro 39. E eu não posso chegar aqui e esconder esse 39 de uma hora para outra, não. Ele está somando, ele passa para o outro lado como? Subtraindo. Então vai ficar x mais y mais z mais 39. O 39 passa para o outro lado e fica 51. Aí eu faço o que agora com esse 51? Nada, isso é a resposta. É o que ele pediu. Por que é o que ele pediu? É porque ele pediu x mais y mais z mais 39, foi o que a gente colocou aqui, ó. Ok? 51 é a minha resposta. Isso em qual alternativa? Dê uma olhadinha. D de dado. Acabou a questão, é isso daí mesmo. Agora, presta atenção, já acabou a questão, já acabou. 51 é a resposta. Imagine que ele tivesse pedido quantas pessoas estudam exatamente 2 idiomas. Se é exatamente 2 idiomas, ele não ia querer esse 39. Ele ia querer só o X, o Y e o Z. Eu ia pegar os dois 39 e passar para o outro lado. Por que que eu só passei um? Porque ele pediu um deles. Ele pediu tudo isso daqui. Então, o que eu vou fazer com esses valores vai depender da pergunta solicitada, a pergunta feita pelo enunciado. Né? Alguns colegas estão insistindo, professor, eu faço sempre isso? Não. Você faz sempre isso daqui. Isso daqui vai ser sempre verdadeiro. O que você vai fazer a partir daqui depende do enunciado. Porque tem hora que ele pede uma coisa, tem hora que ele pede outra. Ok? Isso. Ok? Olha aí a questão 6, gente. Diz assim, olha. Dos 100 pacientes de um hospital, 52 consomem o medicamento A, 45
o medicamento B, 41 o medicamento C. Além disso, 16 consomem A e B, 17 B e C, 20 consomem A e C. Há pacientes que consomem os 3 medicamentos, mas não consomem nenhum desses remédios. O número total de pacientes que consomem apenas um dos medicamentos é igual a quanto? Mais uma vez, a gente está numa situação que não pode ser mais surpresa. 3 conjuntos e o total do universo, 100. Vamos lá. Os medicamentos A, B e C. A verificação do consumo desses medicamentos foi feito com 100 pacientes. Quantos consomem os 3? Não sei ainda, né? Eu não sei. Ele dá, não? Não, não dá. Então você percebe que tem como você identificar onde é o melhor momento de você usar o teorema da inclusão e exclusão? Você percebe aí quando é que eu posso utilizar isso? Quando falta informação. Eu vou começar com a esperança que a questão que venha seja daquela que ele me dá esse pedaço e eu saio distribuindo. A minha primeira esperança é essa, porque é a maneira mais fácil. Aí eu vou perceber que ele me dá um monte de informação, mas eu não consigo distribuir. Se eu não consigo distribuir, é porque é pouco usar o diagrama, eu tenho que usar algo a mais. A única informação que eu consigo colocar direto aí é qual? Tem uma que eu consigo colocar. 7. Os 7 vão estar aqui fora. Tranquilo? Então, a união aqui vai dar quanto? 93. Todo mundo entende? 93. Então, de novo, utilizando o teorema da inclusão e exclusão. De novo, utilizando o teoremazinho aí, olha. A união é quanto? A união 93 vai ser igual N de A. Quantos de A aí? 52. N de B, 45. N de C, 41. Menos 16, menos 17, menos 20. Mais K, que eu estou interessado. Kzinho aqui, né? Ó. E aí você vai perceber que com o passar do tempo, essa questão que era muito difícil, perde até a graça. Porque essa somazinha aqui, quanto é que dá isso daí? 138 menos 53, mais o valor de K, é o meu 93. Ou seja, 93 vai ser igual a 85 mais o valor de K. O valor de K, como o colega falou lá no início, ó, é 8. Aí, na questão que a gente fez anteriormente, ele só pedia isso. Ele queria somente isso. Mas aí o K não é minha resposta. Professor, mas por que não é minha resposta agora? Porque ele pede outra coisa. Você percebe que o jeito de eu fazer é sempre o mesmo. A resposta que eu vou dar depende do que for solicitado. Eu sei agora que no lugar desse K, eu tenho aqui 8. Mas vamos lá. A e B, quantos? A e B? 16, já tem 8, faltam 8. A e C, 20, faltam 12. B e C, 17, faltam 9. É o que ele está cobrando de mim? Dê uma olhadinha. Pronto, apenas um. Se você tiver um pouquinho de paciência, você consegue dizer quanto é apenas um só com isso. Ele quer esse pedaço? Esse não. Isso daqui que eu coloquei é o que ele não quer. Se você pegar 93 e retirar isso daqui, o que sobrar é o resultado. Eu vou preencher, porque eu tenho dados, eu posso preencher aqui. É quanto é 52? Quanto é que falta para 52 aqui? 24, 20 e 12. Pare um minutinho agora e eu quero que você verifique se você entende como é que eu chego no 24, no 20 e no 12. Tranquilo? É o que falta para 52, o que falta para 45 e o que falta para 41. Beleza? Aí o que ele está pedindo? Os que consomem um e apenas um. 24, mais 12 e mais 20. 24 mais 12 e mais 20. 6.
56, e 56 está onde? Alternativa C. Como é que é? Poderia, mas eu precisava usar um raciocínio a mais, né? A soma das 3 interseções parciais possui o K 3 vezes. Um raciocínio até que alguma colega... Pronto. É justamente o que a colega está comentando. Poderia ser feito, poderia. Tudo que ultrapassar o total é o K 2 vezes, e você sabe quando soma as interseções parciais, o K aparece 3 vezes. Quando você me pergunta assim, professor, poderia ser usado daquele outro jeito? Usar aquele outro jeito é usar esse daqui. O que assusta aqui é que eu tenho que lembrar disso aqui. Mas fazer do outro jeito é utilizar essa fórmula sem precisar ficar memorizando. Então, você está usando a mesma coisa. Você está usando a mesma coisa. Só que como a gente não tem que escrever a fórmula, fica mais agradável para a gente. Então, use. Se fica mais agradável, use. É essa fórmula. Por que dá certo do outro jeito? Porque eu estou usando isso. Muito embora eu não estou escrevendo. Né? Somo tudo. Quando eu somo tudo, eu estou fazendo N de A, mais N de B, mais N de C. São as interseções. Subtraio, encontro que ultrapassa. Perceba que é literalmente isso que eu estou utilizando. Né? Vamos lá. O que eu acredito é o seguinte, gente. Se você continuar fazendo questões de teoria dos conjuntos espelhado nesse tipo de situação aí, dificilmente vai vir alguma novidade. É claro, quanto mais questões você fizer, melhora o seu desempenho. Mas perceba que há questões mais difíceis, que poderiam ser mais difíceis, é esse nível de questão. E aí você percebe que não é uma coisa difícil. Em alguns casos é até mais fácil. Depois que você pega o ritmo, se torna até questões mais fáceis. Tá certo? O segundo bloco de questões que vocês têm aí, a partir de agora, são questões envolvendo frações. Da questão 7, a partir da questão 7, a gente tem questão envolvendo fração. Olha só, essa questão, inclusive, aí já é uma questão do IADES, né? Na compra de uma empresa, 5 sócios contribuíram com cotas diferentes. João comprou 1/8, Marcelo comprou 1/5, Rodrigo comprou 1/4 e Fernando 1/4. Foi citado o nome de quantos sócios? 4. Qual a parcela correspondente ao que José comprou? E muita gente questionou essa questão, porque assim, professor, mas ele não fala de José. Pronto. Se são 5 sócios, ele deu o nome de 4, se ele está perguntando para o José, porque deve ser o próximo sócio. É o sócio que não entrou dos 4 citados ainda, né? Então não tem nada de errado aí. Não tem nada de errado. Se ele não citou esses 4, é porque também, pense bem, aí era demais. Se ele desse a fração de cada um e perguntasse desses que ele já deu, né? Aí até o menino do sinal fazia, né? Aí não pode não, né? Então vamos lá. Algumas pessoas transformam numa equação. Eu não acho conveniente. Dá para fazer também por equação. Mas lembra, o foco do teu conteúdo é fração, não equação. Então, o que eu vou fazer? O primeiro sócio é 1/8, o segundo sócio 1/5, 1/4 e 1/10. Gente, se eu somar isso daqui, eu vou encontrar a quantia dos 4 sócios juntos. Então, eu retiro o MMC, que dá 40, não é isso? 40 por 8, 5, por 5, 8, por 4, 10, e por 10, 4. Faz a soma, 27, 40 avos. 27, 40 avos em qual alternativa? Tem, letra D. Eu chamei a atenção toda hora isso em sala de aula. E tem, olha, quando você soma, tem nas alternativas. É óbvio que tem.
E isso vai matar alguns concorrentes, pode ter certeza. Mas o que é isso aqui? Isso aqui é a junção dos 4. Eu quero a parte que ainda não foi computada. É a fração restante. A fração de João é a restante. É 13/40. E aí, nesse momento, todo mundo já está bem tranquilo onde é que eu fui arrumar esse 13/40. Toda vez que é dada uma fração, 3 informações, o inteiro, a fração utilizada e a fração restante. Eu dividi o investimento em 40 partes. Os 4 primeiros ficaram com 27 dessas partes e ainda sobraram 13. Essa 13 deve ser de João, ok? Perdão, de José, né? E isso corresponde a qual alternativa? Letra B de bola. Me permitam fazer... Bora lá. Permitam-me fazer só uma inversãozinha aí. Deixa eu resolver primeiro a questão 9 e a gente volta para 8. Porque é o mesmo tipo de questão, só que a questão 9 é menor. Ela é mais fácil de entender. Ela é menos trabalhosa, tá bom? Não vai resolver as duas. Só que a questão 9, ela é menorzinha. A questão 9 diz assim, ó. Uma pessoa correu certo trecho em 2 etapas. Na primeira etapa, correu metade do trecho e mais meio quilômetro. Na segunda, metade do que restava e mais meio quilômetro, perfazendo o trecho. O número de quilômetros do trecho é quanto? Então vamos ver o que eu consigo aí. Eu vou dizer que o trecho total... O trecho total é x, tá certo? Então, na primeira etapa, ela correu quanto? Correu x sobre 2, a metade do trecho, e mais meio quilômetro. Concorda? Mas ainda ficou um pedaço, não ficou? Eu vou dizer que esse pedaço que ficou é o meu resto, vou chamar de resto 1. Restou um pedaço para ela percorrer ainda, não foi? Ainda não restou um pedaço? Vamos lá, quando fica calado demais, eu começo a ficar preocupado. Ou todo mundo entendeu tudo, ou ninguém entendeu nada. Vamos lá, ela correu a metade e mais meio quilômetro. Não terminou a corrida. Não terminou por quê? Porque ainda ficou um trecho, um pedaço para ela correr. Vê se ficou claro aí? Desse pedaço que ficou, na segunda etapa, ela percorreu quanto? A metade. Mas é a metade do que restava, não é isso? Então ela percorreu assim, ó. R1 sobre 2, metade do que restava, mais meio. Tranquilo? E aconteceu o quê? Acabou a corrida. Acabou a corrida. Vê se ficou claro aí. Eu só vou conseguir resolver se eu entender esse tipo de informação. Senão, a briga é inútil. Então, de novo, a ideia é essa daqui. Não é uma preocupação com conta, gente. É interpretação mesmo. A corrida total é x. Ela corre um pedaço, como se fosse assim, ó. Ela corre isso daqui, eu vou dizer que é x sobre 2, e mais meio quilômetro. Ok? Ficou esse pedaço ainda para ela percorrer. Aí disso daqui ela percorre quanto? Ela percorre R1 sobre 2 e mais meio quilômetro. Só que quando ela faz isso daqui, acaba a corrida. Acaba a corrida. Então, será que é fácil você perceber que esse 1/2 é R1 sobre 2? Não, o diabo ele está falando, né? Se ela correu R1 sobre 2, falta correr quanto? R1 sobre 2. Aí ela corre meio quilômetro. Ela corre meio quilômetro. Então, isso que ela corre, ela termina a corrida. Ela corre R1 sobre 2. E vou até apagar isso daqui. Falta só isso daqui para ela correr. Esse aqui é R1. Falta só isso daqui para ela correr.
ela corre R1 sobre 2. Falta que fração? Falta R1 sobre 2. Mas no enunciado, não vem dizendo que ela correu outro R1 sobre 2. Vem dizendo que ela correu meio quilômetro. Conclusão que eu tiro. Isso daqui é meio quilômetro. Isso daqui é meio quilômetro. Tá certo? Por quê? Porque não fica faltando mais nada. Vou insistir. A última etapa, ela corre a metade do que restava e mais meio quilômetro. Só que quando ela corre a metade, ela deixa a outra metade para correr. Quando retira meio quilômetro, acaba a corrida. De maneira prática, o que a gente tem é que R1 sobre 2 menos meio quilômetro é igual a 0. Porque ela correu a metade, ficou faltando a metade. Quando eu pego essa última metade aqui, ó, esse último pedacinho, retiro meio quilômetro, não fica faltando mais nada. Então, esse menos meio passa para o outro lado positivo. Isso é R1 sobre 2 igual ao meio. Denominadores iguais, a gente diz que corta. Então, R1 é igual a quanto? R1 é igual a 1 quilômetro. Se eu conseguir entender esse raciocínio, eu vou fazer dezenas de questões dessa e não vou ter mais dificuldades. Professor, se ele dissesse que ainda sobrava 4, pronto, eu pegava esse menos 1 quilômetro e igualava a 4. Se ele dissesse que ainda faltava 5 quilômetros, eu igualava ao que faltar. Aqui ele me disse que termina a corrida, então não falta mais nada a ser percorrido. Ok? É para não dar tempo copiar. Porque eu não preciso que a gente seja aquela tara louca de copiar. Mais uma vez, a gente precisa entender. Entender, tá bom? Então, vamos recomeçar. Vamos recomeçar. É essa ideia que eu preciso desenvolver. Tá bom? Vai ficar aqui, gente. Eu vou escrever a mesma coisa. Só que agora eu preciso que você entenda um pouquinho melhor. Tá bom? O percurso total é X. Quanto é que eu percorro? Eu percorro X sobre 2. Quanto é que fica faltando? X sobre 2. Aí o que que eu faço? Eu não percorro o outro X sobre 2. Eu percorro mais meio quilômetro. Aí eu não sei quanto faltou. Eu digo que é uma letra qualquer. Eu chamei de R1. Aí disso que faltou, eu vou percorrer quanto? Eu vou percorrer R1 sobre 2 e mais meio quilômetro. Termina a corrida. Então, isso daqui era o que estava faltando. Conclusão. Esse R1 sobre 2, que foi o que ficou faltando no último, menos o meio quilômetro que eu percorri, fez com que eu terminasse a corrida. Isso me dá que R1 é igual a 1 quilômetro. Então, estava faltando quanto? 1 quilômetro. Isso daqui sai 1 quilômetro. Então, olha só. X sobre 2 menos 1 meio, isso é igual. Quando eu percorro isso, ainda fica faltando quanto? Fica faltando R1, não é isso? Fica faltando R1. E R1 eu já descobri quanto é. É 1 quilômetro. X sobre 2. Esse 1 meio passa somando. É 1 mais 1 meio. Gente, é só pensar em dinheiro. Ó. R$1 mais meio real dá quanto? É 1,5? É 1,5? Ou 3 sobre 2? Tanto faz. 1,5. Meio quilômetro é 0,5 quilômetros. Não é 0,5. Então, é 1 mais 0,5. É 1,5. Eu tenho, então, que x sobre 2 é igual a 1,5. Esse 2 que está dividindo passa... X é quanto? 3. 3 quilômetros. Tranquilo? Vamos só conferir isso daí, que a gente fica desconfiado, né? Vamos só dar uma olhadinha, gente, para cá, para cá, para cá. X é igual a 3. Quanto é que eu percorro inicialmente? Eu percorro... Até vou colocar aqui.
3 sobre 2, metade, não é isso? E mais meio quilômetro. Aí faz a conta. Denominadores iguais. Conserva o denominador e soma. Eu percorri quanto? 2 quilômetros. Se eu percorri 2 quilômetros, gente, é porque ficou faltando quanto para eu percorrer? Não. Se eu é 3, eu percorri 2, só faltou 1. Faltou 2, mas não. Perceba que eu não percorri apenas a metade. Eu percorri a metade e mais meio quilômetro. Então, eu percorri 2, o total é 3, então só sobrou 1. Aí, como é que eu percorro esse 1? Eu percorro metade do que restou, mais meio quilômetro. Aí faz a continha, quanto é isso daqui? Denominadores iguais. Você concorda que se faltava 1 e você percorreu 1, terminou a corrida? Pronto. Ok? Confiram aí que o gabarito eu acho que está equivocado, né? Isso, né? Tem alguma coisa errada, né? Um detalhezinho. Um conselho que você pode tomar em relação a questões é que se for um número pequeno e forem poucas as etapas, uma saída bem prática é testar as alternativas. Nesse caso aí não daria muito trabalho. Qualquer outro número, você não terminava a corrida, sempre ficava faltando. Então, 3 era o único que coincidiria. Agora, olha só. Só é conveniente testar as alternativas para esse tipo de questão se forem 2 etapas, se forem poucas etapas, se forem números pequenos. Com números grandes, testar a alternativa dá muito trabalho. É muito trabalhoso. Tá bom? O que eu quero saber é se ficou clara essa ideia do resto. Se eu percorro a metade e mais alguma coisa, para eu descobrir quanto é que falta, eu pego essa metade e retiro essa alguma coisa. Lá é mais, aqui é menos. Beleza? Com isso a gente pode passar para a questão, voltar para a questão 8. A questão 8 diz assim, gente, olha. Maria dispunha de certa quantidade de maçãs para dividir entre suas 3 filhas. Para Denise, a mais nova, deu a metade das maçãs e mais meia maçã. A Laura, a do meio, deu a metade das maçãs que restavam e mais meia maçã. Finalmente, para Cristina, a mais velha, deu a metade da nova sobra e mais meia maçã. Se todas as maçãs disponíveis foram distribuídas, as quantidades recebidas por Denise, Laura e Cristina foram, respectivamente, quanto? Então, se você parar um minutinho para pensar, está falando a mesma coisa que o outro, só que aí é um pouquinho mais longa, tá certo? Mais uma vez, eu vou dizer que X é o total de maçãs. Total de maçãs é X. Aí a primeira é quem? É Denise, não é isso? Vou organizar aqui para ficar mais fácil, tá bom? Denise recebeu quantas maçãs? X sobre 2 e mais meia maçã. E ainda sobrou um resto aqui, não sobrou? Não sobrou maçã? Pronto, sobrando maçã, a segunda é Laura. Laura vai receber quanto? Metade das restantes e mais meia maçã. Então, ela recebe R1 sobre 2 e mais meia maçã. Tranquilo? Só que ainda sobra maçã nesse caso? Ainda sobra, eu vou chamar de R2. Aqui é de Laura. E Cristina, quanto é que Cristina recebe?
R2 sobre 2 e mais meia maçã. Sobrou quantas maçãs ainda? Nenhuma. Todas as maçãs foram distribuídas. Aí olha o que eu faço. Eu venho fazendo de trás para frente e isso não me dá mais trabalho. Começa lá de trás. Professor, por que eu não começo daqui? Porque eu só sei o resultado aqui no final. Eu sei que não sobrou maçãs. E eu insisto, poderia ter sobrado 1, 2, 3, 4, não tem problema. Eu faria do mesmo jeito. Como? R2 sobre 2 menos meio, isso é igual a 0. É a mesma conta que a gente fez anteriormente, gente. Esse meio passa para o outro lado, positivo. Vamos lá. Para mim seria mais fácil eu colocar a resposta logo aqui, mas eu quero que vocês entendam. Está negativo. Se eu jogar para o outro lado, ele fica positivo. Então você concorda que R2 é igual a 1? Tranquilo? R2 igual a 1. Então eu sei que R1 menos meio vai ser igual a 1. Tinha sobrado uma maçã. Só sobrou uma maçã. Aí o que foi que Maria fez? Cristina, pegue a metade do total de maçãs que sobraram. A metade de uma maçã é meia maçã. E mais meia maçã. Então ela recebeu a maçã completa. Beleza? Então vamos lá. Eu sei agora que R1 sobre 2 menos meia maçã. Isso daqui é igual a 1. Esse 1 meio passa para o outro lado positivo. Fica 1 mais meio. É quanto? 1,5, né? Então, R1 é igual a 3. Porque se está de um lado positivo, para o outro ele tem que passar negativo, né? Pensa bem. Pronto. Aqui não é metade da maçã? Não sobrou metade? Porque metade é dividir em duas partes. Toda metade é dividir por 2. Se ela recebeu a metade das maçãs, ficou faltando a outra metade das maçãs. Se tinha 200 maçãs, ela recebeu 100 e ficou faltando 100. Dessas 100 que ficou faltando, eu vou retirar quanto agora? Para dar para ela? Eu vou retirar meia maçã. Eu vou retirar meio. De novo aqui, ó. Isso, você vai igualar, né? Isso daqui, se ela recebeu metade das maçãs, ficou faltando que fração? A outra metade. Dessa outra metade, eu vou retirar mais quanto para dar para ela? Eu não vou retirar mais meio. Se eu estou dando para ela mais meia maçã, eu estou retirando da outra metade que ficou. Então, esse daqui é a parte que ficou. E dessa parte aqui eu retiro meia maçã. Só que quando eu retiro meia maçã, é igual a 0. Como o colega comentou, esse R sobre 2, quando eu passo para o outro lado, ele fica R sobre 2 é igual a meio. Caso contrário, não daria 0. Né? Uma diferença só é 0 quando essas duas parcelas, esses dois termos são iguais. Né? Sim, mas 3 ainda não é o que a gente quer. Não tem problema. X sobre 2 menos meio, isso é igual a 3. X então é quanto? Vamos lá. Esse daqui passa para o outro lado como? Somando. 3 somado com meio. 3,5. Multiplica por 2 dá quanto? 7. Agora, X é o quê? X é o total de maçãs. X é igual a 7. Então, Denise, quanto foi que Denise recebeu? Denise recebeu 4. Laura, 2. Não, a Laura, 3, né? Laura, 3. Duas. E Cristina? Uma. Né? Vamos lá. Se coisou, pergunte.
Pronto. Aí o que a gente vai fazer? Você vai parar um minutinho, porque pense no ódio. Você chegar no 7 e errar isso daqui, vai ficar com muita raiva quando chegar em casa. Denise recebe, ó pra cá, zoada, 7 sobre 2, mais meia. 7 dividido por 2 é 3,5, mais meio é 4. Sobraram quantas maçãs? 3. Laura vai receber 3 sobre 2, mais meio. 3 dividido por 2 é 1,5, mais meio, 2. E Cristina, ela recebe a metade do que sobrou. Mas pensa bem, se eram 4 mais 2, 6, se o total é 7, só sobra uma. Ela recebe 1,5, mais meio, que é 1. Né? Uma outra ideia é que, eu não sei que o último é 3. 3, perdão, a outra sobrou 1 aqui, aqui não é 3. 3 menos 1, 2. Beleza? Aqui eu encontrei 7. Como x eu encontrei 7. Como eu já distribuí 1 aqui e 2 aqui, eu já distribuí 3. 7 menos 3, 4. Beleza? Ou então, com o número, você já sei o número. Tá certo? Eu não sei aí se ele afirma o valor ou se ele dá um intervalo. Dê uma olhadinha. Ele define os valores aí, né? Uma dificuldade que aparece aqui, gente, é quando ele diz assim, podemos afirmar que o total de maçãs está entre 18 e 27, por exemplo. Porque aí não tem como eu usar as alternativas. Pode ser qualquer valor naquele intervalo. Ok? Está errado? Então corrijam aí, por favor. É letra A. A 9, B de bola, 3. Vou anotar aqui para diferenciar lá no material. Beleza. Olha só, gente. Olha só. O que acontece aqui é que essas questões não são mais aquelas questões simplesinhas de fração. São questões diferenciadas. Mas tem aparecido nas provas do IATS? Tem. E aí eu tenho que saber fazer. Tá bom? Eu não posso ficar na expectativa de só fazer questão fácil. Eu tenho que fazer também questão um pouco mais difícil. Isso. Isso, o resto 2. Isso. R1 sobre 2 mais meio é igual a 1, posso não. Eu posso se R1 fosse 1. Mas R1 é maior. Eu descobri que isso daqui é 1. É porque R1 é o que sobra daqui, ó. Eu não posso fazer daqui para cá, eu tenho que fazer para trás. Depois que eu retiro isso daqui é que sobra 1. Não é 1 sobre 2, não. Caso contrário, se fosse 1 sobre 2, ficava meio mais meio, ficava 1 também. Lembre, isso daqui, o que sai é R2. Eu descobri que R2 vale 1. R1 eu preciso descobrir quanto é. A metade de alguma coisa, somado com 1, vai me dar um valor que quando eu retirar, sobra 1. Ok? Então vamos lá. Um outro tipo de questão que envolve frações que perturba algumas pessoas é esse tipo aí da questão 10.
A questão 10 reza da seguinte maneira, olha. Um determinado serviço é realizado por um auxiliar administrativo em 12 horas e em 15 horas por outro auxiliar administrativo nas mesmas condições. Se trabalharem juntos simultaneamente, em quanto tempo realizarão esse mesmo serviço? Vamos lá. O auxiliar 1, ele faz o serviço em quanto tempo? Em 12 horas. Enquanto que o auxiliar 2, ele faz o serviço em 15 horas. Tá bom? Gente, em uma hora, ele faz que fração do serviço? 1/12. Vamos lá. Em uma hora. Em uma hora, o primeiro ele faz 1/12 do serviço. Vê se fica óbvio isso daí. Toda fração passa 3 informações. Se eu tiver 12/12, eu tenho um serviço completo. Quem tinha um palio cinza chumbo, MNP 2336. Palio cinza chumbo, MNP 2336. Pronto, corra pela caridade, né? E aqui, com esse serviço aqui na frente, matou o estacionamento, né? Vamos lá. Em uma hora, o primeiro ele faz 1/12. Por quê? Se ele vai fazer 1/12 em uma hora, cada uma hora é 1/12, em 12 horas ele termina o serviço. Não é óbvio isso daí? O segundo, em uma hora, faz 1/15. Se eles trabalharem juntos, em cada hora, eles vão fazer a soma desses dois aqui. O MMC de 12 e 15 é 60. Aí, olha só, 60 por 12 por 15, 4. Então, em uma hora, eles fazem 9/60. Tá para simplificar? 9/60 por 3, 3/20. Em cada hora, eles fazem 3/20. Fica claro isso daí? Não. Então, eu vou colocar assim, ó. Para fazer 3/20, eles demoram 1 hora 60 minutos. 60 minutos. Professor, pode ser em hora? Pode, você escolhe, tá bom? Então, para fazer o serviço completo, como é que eu represento o serviço completo? O serviço completo. 20/20. O serviço completo. O professor não pode colocar 17? Não pode, mas aí vai te dar mais trabalho. Tu vai ter que somar. Coloca logo 20. Você não quer saber o serviço completo? 3/20, ele demora 60 minutos. O serviço completo, 20/20, eles demoram X. Vamos lá, tranquilo? Meios pelos extremos. A grande vantagem do 20/20, gente, é que 20 dividido por 20 é quanto? É 1. Olha. Esse era um Fox NOF 4290. Corra pela caridade. Então, 3/20 dividido por 20/20. Isso é igual a 60 para X. Então, vamos lá. Como é que eu faço isso daqui? Você pode, se você quiser deixar o 20/20, mas você vai perceber que isso aqui vai se transformar em 1. Tá bom? Ideal que você perceba logo isso. 3 está para 20. Divisão de fração. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Quando você inverter a segunda, fica 20/20. Fica 1. Então, você concorda que fica só 3/20. De novo. Não, eu vou colocar porque já tem gente olhando para mim, acatitando os olhos e balançando a cabeça. Então, vamos lá. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Isso é igual a 60 sobre X. O que a gente diz que corta, fica só o 3/20, é que quando eu fizer 20 dividido por 20, dá 1. Então, isso daqui desaparece. Por isso que eu podia utilizar direto 3/20, 60 sobre X. Ok?
Então, eu digo que 3x é igual a 20 vezes 60, x é igual a 20 vezes 60 sobre 3. X é 60 por 3, ajuda aqui. 20, 20 vezes 20. 400, que coisa? Minutos. Só que quando eu olho para as alternativas, não está em minutos, está em horas e minutos. Em horas e minutos. Vamos lá, como é que eu poderia fazer aqui? Cada hora é 60. Se você parar um minutinho assim, você vai contando. 60, 120, 180, né? De forma que você vai ter 360 são 6 horas. 6 vezes 6, 36. 360 são 6 horas. São 6 horas. 360 minutos são 6 horas. Sobra quantos minutos? De novo, para quem ficou perturbado com isso daqui, ó. Aqui cabe quantos 60 minutos? A pergunta é essa, cabe quantos 60 minutos? Cabe 6. E ainda sobra 40, ok? 6 horas e 40 minutos. Professor, não tem um jeito mais rápido, uma outra forma de fazer esse tipo de questão? Tem outro jeito. Só que aí entenda, é fórmula, e fórmula é burra, né? Fórmula só serve para esse tipo de problema. Mas é muito prático. Eu digo que o tempo total é dado por tempo do primeiro multiplicado pelo tempo do segundo, dividido pelo tempo do primeiro mais o tempo do segundo. O tempo total, então, é T1. Qual é o tempo do primeiro? 12 vezes 15, dividido por 12 mais 15. O tempo, então, aqui é 180 sobre 27. Dá para simplificar aí por 9? Por 9. Vamos lá. Por 9, isso é 20. E por 9, isso é 3. Só que lembra que isso aqui está em horas. 20 horas dividido por 3, dá quantas horas? 20 por 3, dá quanto? 6. 6 horas. E ainda sobram 2 horas, concorda? Porque 6 vezes 3, 18. Sobra 2 horas. Aí 2 horas são quantos minutos? 2 horas. 120 dividido por 3. 40 minutos. Um detalhe, essa fórmula aqui só serve se forem 2 e somente 2. Esse raciocínio aqui serve para a quantidade que for. Então, se você tiver dificuldade de transformar esses minutos, monta uma regra de 3. 1 hora é 60 minutos. 400 minutos são quantas horas? X. Você só tem que tomar cuidado porque X, o valor que você vai encontrar vai ser um número decimal. E ele quer em horas e minutos. Você vai pegar a quantidade de horas inteiras. Tá certo? É como se você fosse tirando daqui o 60. Você pega o 400. Para quem tem essa dificuldade, gente, com medidas de tempo, olha só. Você pode pegar o 400 e dividir por 60. Vamos lá, 40 não dá. 400 por 60 dá 6. 6 vezes 60 e sobra. Então são 6 horas e sobra 40 minutos. Né? Questão 11, diz assim, 3 operadores de triagem, trabalhando sozinhos, separam as correspondências em 3, 4 e 6 horas, respectivamente. Se trabalhassem juntos, em quanto tempo realizariam essa mesma triagem? É o mesmo problema, né? Só que agora com 3, o primeiro é 3 horas, é isso? O segundo, 4 horas. E o terceiro? Então, vamos lá. Em 1 hora. Em 1 hora, eles vão fazer 1/3
mais 1/4, mais 1/6. Tranquilo aqui? Retira o MMC, dá quanto o MMC? 12. 12 por 3 dá 4, por 4 dá 3 e por 6 dá 2. Faz a sominha. 9/12. Dá para simplificar? 9/12? 3/4. Então, eles fazem 3/4 do serviço em 60 minutos. Em 1 hora, eles fazem 3/4 do serviço. Se você parar um minutinho para pensar, a conta já saiu de cabeça, porque se é 3/4, 1/4, não falta 1/4? 1/4 vai ser 1/3 desse tempo. 1/3 de 60, 20. 1h20, pronto, acabou-se. Você não entende nada do que você falou. Então monta a proporçãozinha, né? 3/4 é em 1 hora. O serviço completo, como é que eu represento? 4/4 em X. 3/4. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Isso é igual a 60 sobre X. Isso aqui dá 1, assim como na outra, né? Vocês já perceberam isso daí. Então vai ficar 3 vezes X é igual 4 vezes 60. X é igual a 80. 80 é o quê? Minutos. Mais uma vez, ao invés de 80 minutos, nas alternativas está em horas e minutos. 80 minutos. 1h20. 1h20. Vamos então aqui, gente, olha só. Professor, haveria alguma forma para fazer? Tem uma forma para fazer com 3, tem uma forma para fazer com 4, tem uma forma para fazer com 5. Mas se você entender o raciocínio, você não precisa de forma... Porque você vai ficar decorando uma forma para cada quantidade, é um negócio sem futuro. Então, se você entender o raciocínio, você faz com a quantidade que for, tá certo? A quantidade que aparecer. Um outro detalhe é que já apareceu questões desse tipo nas provas do IADES. E aí eu tenho que saber fazer. Tá bom? Eu tenho que saber fazer. Falava justamente que a enfermeira fazia um determinado serviço em tanto tempo, uma outra. É do mesmo jeito. Tá bom? Isso é o que a gente chama de questão de torneira ou questão de trabalho associado. Tá certo? Dê uma olhadinha aí na questão 12. Olha só, gente. A questão 12 diz assim: um exame de sangue realizado com 20 pacientes do sexo feminino detectou o seguinte número de leucócitos. Ele me dá a tabelinha, né, distribuído de 5/4. O valor considerado normal, o valor de referência, é entre 5.000 e 10.000 N por milímetros cúbicos. Inclusive, está correto afirmar que a porcentagem de pacientes que está abaixo do valor mínimo de referência é de quanto? Se eu estou procurando os que estão abaixo do valor mínimo, eu estou procurando quem está abaixo de quanto? De 5.000, abaixo de 5.000. Você vai fazer agora na tabela é contar quantos você encontra abaixo de 5.000. 12. Então, qual é a porcentagem? É 12 em relação a quantos? 20. 12 em 20. Eu vou montar de outro modo. Dá para simplificar isso daqui? Por 2 dá. Por 2 fica 6, fica 10. 6 dividido por 10 não dá 0,6. E 0,6 é quantos por cento? Acabou a questão. Uma outra ideia, né, é dizer que 20 vale 100%, então 12 vale X. Meios pelos extremos, você vai ter que X vai ser igual
a 12 vezes 100 sobre 20. Você concorda que vai fazer o 12 sobre 20 do mesmo jeito? Né? Perceba que você está fazendo 12 sobre 20 também, né? E aí, claro que o x vai dar o mesmo 60%. Para a questão 13, diz assim, ó, do total X de veículos que entraram no estacionamento de um tribunal em certo dia, 25% transportavam somente o motorista, 30% transportavam exatamente 2 passageiros, e os 54 restantes transportavam mais do que 2 passageiros. O número X é igual a quanto? Nós fizemos várias questões parecidas com essa, para quem vem estudando com a gente em sala, só que em relação à fração. Mas toda a porcentagem é uma fração. Dá uma olhadinha. Na primeira etapa, quantos por cento? 25, é isso? É 25%. Com 2 passageiros, exatamente 2, 30%. E com mais de 2 passageiros, 54% restantes. Mas perceba, isso daqui já não é mais porcentagem. Isso aí é o quê? 54 o quê? Sim, mas é o quê? Que coisa? Calma. Respira. Tem um pouquinho de calma. A gente está chutando. A gente às vezes se aperreia para dar uma resposta. X é o número de quê? Veículos. X é o número de veículos. 25% desses veículos transportavam apenas uma pessoa. 30% transportava exatamente, e os 54 restantes, 54 o quê? Veículos, 54 veículos. Então, olha só, essas duas partes valem quanto? Você concorda que isso daqui vale 45? O total tem que dar 100%. Então, se aqui é 55, isso daqui deve ser o que falta para 100. Não é verdade? Então, eu vou dizer que 45% é 54. Então, não é o total de veículos que ele quer? 100% vale X. E aí você multiplica os meus pelos extremos. 45x é igual a 5400. X vai ser igual a 5400 sobre 45. Olha, isso aí dá para simplificar. Por 9 dá 6. E aqui por 9 vai dar 5. Então, x é igual a 120. Para a questão 14. Isso o meu carro está com o Flávio. Está com o Flávio. A questão 14 diz assim, ó. Um comerciante aumenta o preço de um produto, de um determinado produto, em 15%. E, posteriormente, em função da redução das vendas, ele dá, nesse mesmo produto, um desconto de 13%.
o preço final desse produto fica aproximadamente o mesmo que antes das alterações, 1% mais caro que antes das alterações, 2% mais caro que antes das alterações, 1,5% mais barato que antes das alterações. Então, vamos pensar um pouquinho aqui, gente. Você dá um aumento de 15%, depois você dá um desconto de 13%. O teu produto fica mais caro ou fica mais barato? Fica mais caro ou mais barato? Então tem que tomar cuidado, porque a primeira intuição da gente é que fica 2% mais caro. Isso não funciona. Eu até posso não saber como fazer, mas eu sei o que não dá certo. Aumentar 15% depois descontar 13%, não fica com 2% de diferença. Assim como se eu aumentasse 15% e descontasse 15%, não voltava para o mesmo preço. Tá bom? Eu tenho que tomar cuidado com esse tipo de situação. Como é que eu posso perceber isso daí? Tem pelo menos duas maneiras. Uma delas foi uma que eu insisti em sala, para quem está fazendo o curso, de tomar posse do fator de correção. Olha só, aumento de 15%. O fator de correção é dado por isso daqui, gente. Olha, é 1 mais ou menos o percentual. Quando é aumento, eu somo. Quando é desconto, eu subtraio. Ok? Então, o fator de correção, o primeiro fator aí, os fatores de correção, aumento de 15% é 1 mais 0,15, então é 1,15, 115%, não é isso? Vezes, o segundo é um desconto, então fica 1 menos 13%. É 100% menos 13%, fica quanto? 0,87%. Ou você multiplica aqui com números decimais, mas eu já percebi que a grande maioria tem um preconceito contra números decimais. Isso é crime, viu? Então, para quem não gosta de fazer conta com número decimal, e perceba que é só psicológico, porque a vírgula não influencia em nada a tua conta. Então, tu escreve 115 sobre 100 vezes 87%. Ou 87 sobre 100, você que escolhe. Mas a conta vai ser a mesma. Isso daqui, fazer essa conta aqui é a mesma que fazer essa. Mas parece que colocou a vírgula, parece que trava, né? Então vamos lá, quando eu faço esse produtozinho aí, isso me dá 10.005, vou repetir aqui, ó, sobre 100. Gente, se é sobre 100, eu vou deslocar duas casas. Então esse valor aqui vai ficar igual a 100,05%. Isso daqui, só lembrando, não é 0,5% não. Isso daqui não é 0,5% não. Isso daqui é 5 centésimos de porcentagem. Né? Então, o que eu posso garantir das alternativas aí? Como foi que ficou o meu produto depois do desconto? Aproximadamente o mesmo que antes das alterações. Aproximadamente o mesmo que antes. Pode. Quem quisesse uma outra saída seria, como ele não pede o valor e não cobra no final o valor, você coloca o valor que você quiser, cria um valor, tá certo? Aqui é como se eu estivesse trabalhando com o valor 1. Se você multiplicar isso aqui por 1, a mercadoria custava R$1. Ficou com... você pode criar 100, 200, 300, 1.000. Agora, procura um valor que seja bom de fazer conta. Você vai procurar aí 137, né? 93. Aí vai te dar um trabalho da bexiga. Né? Mas se você pegar valores múltiplos de 100, geralmente são práticos de se fazer. Tá bom? A ideia aqui teria que ter visto a ideia do fator de correção. Né? Ajudaria bastante. E para a gente fechar, eu quero que vocês marquem aí essa questão 15. Marca aí essa questão 15. Essa questão 15 é uma questão importante.
Olha só. Questão 15. Certo dia, no início do expediente, um técnico judiciário constatou que no almoxerifado do tribunal havia 120 pastas, 60% das quais eram verdes e as demais azuis. Sabendo-se que, tendo sido retirada algumas pastas do almoxerifado, no final do expediente ele constatou que a porcentagem do número de pastas verdes havia se reduzido a 52% do total de pastas que lá restavam. Assim, considerando que o número de pastas azuis era o mesmo que havia inicialmente, a quantidade de pastas verdes que foram retiradas é um número de que tipo? Olha só, haviam quantas pastas ao todo? 120 pastas, distribuídas assim, verdes e azuis. Quanto por cento verde? 60% de 120, não é isso? Isso, 6 vezes 12, 72. 72 pastas. Ele não fala, mas você concorda que 40% de 120 são as azuis? Isso me dá 48. São retiradas algumas pastas. São retiradas quantas pastas? Ele não diz. Ele não diz. Mas ele diz que não se retira pastas azuis. Ele diz que a quantidade de pastas azuis continua a mesma que no início, ou seja, continua 48 pastas. Qual é o percentual? 40%. Mas no final terminou assim, gente, olha só. Olha só, as verdes foram reduzidas a 52%. Eu não estou fazendo conta nenhuma, eu só estou tirando as informações. Eu ainda não fiz conta alguma, mentira. A única conta que eu fiz foi 72 e 48. Ele diz que retirou-se algumas pastas, e essas pastas verdes ficaram reduzidas a 52%. Uma consequência disso é que as pastas azuis passaram a representar 48%, e eu sei que também esses 48% representam 48 pastas. Não mexeu nas pastas. Professor, mas como é que aumentou o percentual? Porque tem menos pastas. Se tem menos pastas, aumentou o percentual, mas continuou a mesma quantidade. Isso daqui é igual a 48. Então, olha só. Se 48% é igual a 48, 52% é quanto? Coisou? Não? Tranquilo? E qual é o total de pastas que sobraram? 52 mais 48. 52 vezes 48. O que ele pergunta? Chegou nisso daqui, ele pode perguntar qualquer coisa que você sabe responder. Vamos lá. O que ele está perguntando? A quantidade de pastas verdes que foram retiradas. Tinham quantas pastas verdes? Ficaram quantas? 72 menos 52, 20. Outra ideia era, só saiu verde. 120 menos 100, 20. Ok? Então, é uma questão relativamente simples se eu tiver como enxergar isso daqui. Beleza? A gente finaliza aí. Obrigado pela atenção de vocês. E a gente se encontra certamente nessa caminhada aí, né? Que está começando agora, né? Agora que vai